Estar de volta. And, you know, the Lord is so good. O Senhor é muito bom. We had a team from our church from Pittsburgh, Pennsylvania. Nós trouxemos uma equipe da nossa igreja hoje em Pittsburgh, né, na Pensilvânia. And we did 1 week of outreach in Peruíbe. E nós fizemos uma semana de evangelismo em Peruíbe. And the Lord did amazing things. E o Senhor fez coisas maravilhosas. And so, I mean, we could do just testimonies, but you know what? That's for a later time. Nós poderíamos dar muitos testemunhos do que o Senhor fez, mas a gente vai deixar isso para um outro momento. One thing we did see was the grace of God just working through this whole time. Mas uma coisa que eu quero dizer é que a graça de Deus ela trabalhou durante todo esse tempo. And that's what I want to talk about. I want to talk about this morning standing in the grace of God. E o que eu gostaria de falar essa manhã é exatamente isso, sobre permanecer na graça de Deus. Grace is you're being given something that you don't deserve. Graça significa que você recebeu uma coisa que você não merece. Let me explain a little thing. E eu quero explicar isso um pouquinho mais. My wife and I, we're from California, Los Angeles. That's where we were born. Eu e a minha esposa, nós somos da Califórnia, e foi ali que nós nascemos. And yet, later on in life, when we were 41, the Lord called us to Germany. E mais tarde na nossa vida, quando tínhamos 41 anos, o Senhor nos chamou para a Alemanha. And after being there 18 years and planting churches, e após estar lá, né, por 18 anos plantando igrejas, we came home. Nós voltamos para casa. Back to beautiful California. De volta para a linda Califórnia. But we didn't like California anymore. Mas nós não gostávamos mais da Califórnia. So we moved to Pittsburgh. Então nós nos mudamos para Pittsburgh. That's all the way on the East Coast of America, USA. Isso significa que a gente foi de um extremo a outro extremo dos Estados Unidos. Right now it's 6 Celsius over there. E nesse momento a temperatura é de 6 graus Celsius. So it's much different than California. Então a temperatura é muito diferente da Califórnia. But this is the grace of God working. Mas vejam como a graça de Deus trabalha. We moved to Pittsburgh quando nós mudamos para Pittsburgh, because it would be closer to go back to Germany. Porque era mais perto de voltar para a Alemanha. But also, mas também, it would be closer to come to Brazil. Mas era mais perto de voltar para o Brasil. Those two reasons. E essas duas razões. And now, e agora, I'm here. Eu estou aqui. In Brazil with German people here. No Brasil com alemães juntos. That's the grace of God. Yeah? Essa é a graça de Deus. That's how good our God is. Isso mostra quão bom o nosso Deus é. So I want to pray as we start. Então eu vou orar para nós começarmos. So Lord Jesus, we thank you for your word. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you for your Holy Spirit that has come into this place. E nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está nesse lugar. We pray that you would open the ears and the hearts of your people. Nós oramos que o Senhor abra os ouvidos e os corações do teu povo. Speak, Lord, to each one of us. E fala, Senhor, com cada um de nós. And we ask this in Jesus' name. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. Would you open your Bibles to Philippians chapter 3? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. And this is a very, very important scripture. E essa é uma passagem muito, muito importante. As we look at Paul's life, quando nós olhamos a vida de Paulo, we see how he has really been a crazy testimony, really. Nós vemos o testemunho louco que ele tem. And as we look at from a Saul to a Paul, what a transition. E quando nós olhamos para a vida dele, né, de Saulo para Paulo, que transição maravilhosa. And we all have to understand we're all in a transition. E nós temos que entender que todos nós estamos numa transição. As a believer, we are
transformed into the kingdom of God. Como cristãos, nós estamos sendo transformados no reino de Deus. But I'm talking more about what God is doing on your inside, in you yourself. Mas eu quero focar no que Deus está fazendo dentro de você, no seu coração. And Paul mentioned something in verse 12 that I want to look at. E Paulo, ele menciona algo no versículo 12 que eu quero falar. Go ahead. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Now this verse is full right here. This has a lot to speak about. Esse único versículo, ele tem muita coisa para a gente falar a respeito. We are all moving and going toward to be more like Jesus. Todos nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus. But yet at the same time, as we look at Paul's life, not Saul, but Paul's life, Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para a vida de Paulo, não Saulo, mas a vida de Paulo, we see the most radical godly man. nós vemos um homem piedoso radical. But he says, I have not attained and I am not perfect. Mas é esse Paulo que fala, eu ainda não alcancei tudo. And that's something we need to think about. E é isso que eu quero que todos nós pensemos a respeito agora. Now, I want to kind of, some of you guys are too young to understand what I'm about to say. Alguns de vocês são muito jovens para entender o que eu estou prestes a dizer. But the older, maybe you will understand. Mas se você é mais velho, talvez você entenda. When we used to hang out together, the young people in Los Angeles, Quando os jovens costumavam a ficar juntos lá em Los Angeles, and we were talking of many things, nós falávamos sobre muitas coisas. and we maybe talked about our family. E talvez falássemos sobre as nossas famílias. When we spoke of our fathers, Mas quando a gente falava dos nossos pais, we would call him, oh, hey, how's your old man doing? nós falávamos assim: ei, como é que está o teu velho? Did you use that here? Vocês falam isso aqui? Yeah? Is that too disrespectful? No, but No? we don't say, but it's not disrespectful. Okay, but but this is not the Christian. This is not just the secular. Isso não era uma fala dos cristãos, mas era uma fala normal, né, lá do lado de fora. But now, look at my hair. Mas agora, olha só pro meu cabelo. When I first came here, I had black hair. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu tinha cabelo preto. And now, I'm an old man. Mas agora eu sou um homem mais velho. And I can tell you as an old man, E quando eu converso com você como um homem mais velho, as a young man to a older man, I've seen a lot of things. né, olhando para vocês, né, de homens novos até homens mais velhos, há muito a se dizer. In fact, I myself have lived in the flesh. De modo que eu mesmo já vivi na minha carne, And when you live in the flesh, you have to reap the consequences. mas quando você vive na sua carne, você tem que colher as consequências disso. For me, as a young man, Para mim, como um jovem, I wasn't even a man, I don't think. I was a teenager. eu não diria nem que eu já era um homem, eu era um adolescente. For the things I did, I had to go to jail. Pelas coisas que eu fiz, eu tive que ir para a prisão, eu tive que ir para a cadeia. But, those are consequences for your bad behavior. Mas aquilo foram consequências pelo meu mau comportamento. But praise the Lord, as a young person, 21 years old, Mas eu louvo a Deus que mesmo sendo jovem com 22 anos de idade, me and Martha were born again. eu e a minha esposa Marta, nós nascemos de novo. And now, as I learn through the Word of God, E agora, quando eu aprendo com a palavra de Deus, I have learned that the old man has a different meaning in the Bible. eu aprendo que o velho homem tem um significado diferente na Bíblia.
Because it speaks about the old man. Porque a Bíblia fala sobre esse homem velho. Yet at the same time, you might understand this one. Mas talvez essa agora que eu vou falar você entenda. And this was more in the 1960s and the 1970s. Então isso daí era mais nos anos 60, 70, na década de 60 e 70. When someone did something bad, Quando alguém fazia alguma coisa ruim, má, and then something bad happened to them, e algo mal acontecia com essa pessoa, we would say, hey, whatever goes around, comes around. a gente falava assim, olha, aquilo que vai, volta. But you know, this comes from the Bible. Mas você sabia que, na verdade, isso vem da Bíblia? Only later, when being born again, we saw, oh, that's a Bible thinking. E eu só aprendi isso mais tarde, quando eu era um cristão, e eu aprendi, uau, esse ditado é um pensamento que vem da Bíblia. It says, what a man sows, he shall reap. E o modo que a Bíblia fala é aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. And so there's a lot of eye-opening and as you mature in the things of God. Então, você começa a abrir seus olhos para muitas coisas ao passo que você vai amadurecendo. A big thing that I learned as a young man, E uma coisa que eu aprendi ainda como jovem, I met my wife when I was 13 years old. eu encontrei a minha esposa quando eu tinha 13 anos de idade. That's when we first met. Foi quando nós nos conhecemos pela primeira vez. That's very young. Nós éramos bem jovens, But, mas you know, in 2 years, we'll be married 50 years. em 2 anos nós vamos completar 50 anos de casados. And so we're planning a big party with our family. Então nós estamos planejando uma grande festa na nossa família. And we're thankful for the grace of God on that. E eu sou muito grato pela graça de Deus em tudo isso. But I want you to realize, because I realize the grace of God in my life. E é isso que eu gostaria de falar. Eu desejo que você perceba a graça de Deus na sua vida, como eu percebo a graça de Deus na minha vida. Because some of us were radically saved. Porque alguns de nós foi salvo de forma radical. Some were in very bad situation. Alguns de nós estávamos numa situação muito, muito ruim. Or the possibilities of you being saved because where you came from is extreme. Ou a possibilidade de você ser salvo por causa do seu histórico é extrema, é radical. So my father, he came from really almost the central of Los Angeles. O meu pai, ele veio do centro de Los Angeles. And he met my mother very young. Ele conheceu a minha mãe ainda bem jovem. And they had children 1 year after another. E eles tiveram filhos um ano depois do outro. My father had 9 children and my mom was pregnant at the time. Meu pai, ele já tinha 9 filhos com a minha mãe e ela estava grávida, né, do próximo filho. But you see, he didn't mature. Mas ele nunca amadureceu com o passar dos anos. He was a father of 9 and number 10 was coming. Ele era o pai de 9 e o 10º estava a caminho. But he liked to party. Mas ele gostava de festa. He liked to go to the bars. Ele gostava de ir para os bares. And in the bars, he used to fight. E nos bares ele gostava de lutar. Yes, he beat up a guy. He won the fight. Ele venceu a luta. Ele bateu, ele ganhou do cara que ele brigou. But the man went to his car and got a gun and came back and shot my father dead. Mas aquele cara que apanhou no bar, ele foi até o seu carro, pegou a sua arma e atirou no meu pai até a morte. He was only 30 years old with 10 children. Meu pai tinha apenas 30 anos de idade com 10 filhos. And this happened in a certain location where my father grew up. Isso aconteceu no lugar, né, na localização onde meu pai cresceu. Interesting is that later on when I became a young man, E o mais interessante é que mais tarde, quando eu me tornei um homem, I started going way down to that same area. eu comecei a ir para aquela mesma área.
My mother tried to move us far away from this area because it was not a good. A minha mãe, ela tentou se mudar para o mais longe que ela podia daquela área, porque não era uma área boa. And the Mexican community is the barrio. E a comunidade mexicana, ela é bem grande, bem forte. And here is like the favelas. Same thing. Lá é como as favelas aqui, era uma comunidade, um gueto. And I went back to that. Então eu voltei para lá. And a fight started. E eu comecei a lutar, uma luta começou. And the guys began to shoot. He shot my friend. E um cara começou a atirar, e ele atirou no meu amigo. And the man had a gun this close to me. E o cara, ele estava com uma arma assim, bem pertinho de mim. At that point, life, it's in slow motion. Então, naquele momento, quando aquele cara estava com uma arma apontada para mim, era como se a vida passasse em câmera lenta. Well, at that time, the police came. E naquele momento a polícia chegou. And the man did not shoot me. Aquele cara não atirou em mim. But then the police, when they caught him and they got the gun, mas quando a polícia pegou aquele cara e prendeu a arma dele, they said, somebody was lucky tonight. Eles falaram assim: alguém foi sortudo hoje à noite. Because the bullet got stuck. Porque tem uma bala que ficou presa. I knew, as a non-believer, eu não era cristão, mas naquele momento eu soube that grace was given to me that day. Que Deus tinha me dado graça naquele dia. I knew that my choices have a big effect. E eu sabia que as minhas escolhas, elas tinham sido afetadas. I knew that there is now different roads and different paths in life. E naquele momento eu entendi que haviam caminhos diferentes na vida. And I knew I was on the same path as my father. E eu entendi que eu estava no mesmo caminho que meu pai. But at this point now, I had become a young father. Me and my wife had a son at 16 years old. E naquele momento eu me dei conta que eu e a minha esposa tínhamos um filho de 16 anos naquele momento. And my son is a pastor now. Hoje meu filho é pastor. So praise the Lord for that. Yeah? Então eu louvo a Deus porque isso aconteceu. But you know what? It was God's grace already reaching down to my life. Mas naquele momento eu entendi, a graça de Deus estava tocando a minha vida. I believe God's finger stopped the bullet from killing me. E eu tenho certeza que foi o dedo de Deus que travou aquela bala para não me atingir. I believe that God's grace is working in each one of our lives in this room. E eu tenho certeza absoluta que a graça de Deus está trabalhando em cada um aqui nessa sala, nesse lugar. And even in those that we love and are part of our own families. E mesmo alcançando aqueles que nós amamos na nossa família. I knew after I needed grace from God. E eu aprendi, eu entendi o quanto eu carecia, eu precisava da graça de Deus. But now, from being a young man to an old man, mas hoje, né, desde a minha juventude, me tornando um homem mais velho agora, and being born again at age 21, and I have all these years as a Christian, nascendo de novo, né, na idade de 21 anos e percorrendo essa trajetória de vida até agora, I still know I'm a sinner. Eu ainda sei que eu sou um pecador. I still understand, yes, I sin, but I sin less. Eu entendo, eu peco, mas é diferente de antigamente. Eu peco menos hoje. And that's what we are. We are humans learning to sin less. E é isso que nós somos, pecadores aprendendo a pecar menos. When we look at Saul's life, we see grace working already in his life.
Quando nós olhamos para a vida de Saulo, de Saulo, nós vemos já a graça de Deus trabalhando na vida dele. In Acts chapter 9, verse 1, Em Atos, capítulo 9, versículo 1, let's look at this picture of Saul of Tarsus. eu quero que você olhe para essa figura de Saulo de Tarso. Here we see he is a religious man, Nós vemos ele como um homem religioso, but he does not know Jesus. mas que não conhece Jesus. And look what it says about him. Mas olha o que é dito sobre ele. 9:1. 1. Diz assim, Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, We see in this text, he is breathing threats and he's a murderer. nós olhamos para Paulo e o versículo nos fala que ele respirava ameaça de morte contra os cristãos. A lot of people don't realize who Saul or Paul was. Muitas pessoas se perguntam quem era Paulo. And we need to understand that this is very important. E o que nós temos que entender, isso nós temos que entender porque é importante. As we look at Paul, he ends up, he was Saul the Pharisee before. Então, Paulo, ele era um fariseu antes. And he was the persecutor of the church. E ele também era um perseguidor da igreja. He knew the Torah. He knew the traditions of the Jews. Ele conhecia a Torá e ele conhecia as tradições dos judeus. But yet at the same time, the grace of God was working on Saul of Tarsus. Mas ainda assim, a graça de Deus estava trabalhando em Saulo de Tarso. It will be later on that Paul now, as he's maturing in the faith, E é só mais tarde que Paulo, maduro na sua fé, when he looked at other young people in the faith, quando ele olha outras pessoas jovens na fé, he says, "Be careful, brothers and sisters. ele diz, olha, cuidado, irmãos e irmãs. Do not judge one another. Não julguem um ao outro. Let the Lord do this." Deixa que o Senhor faça isso. Why? Por quê? Because God is still working in each one of us. Porque Deus ainda está trabalhando em cada um de nós. You're not finished. I'm not finished. Deus não terminou a obra na sua vida. Deus não terminou a obra na minha vida. And so we have to understand these type of things. Então nós temos que entender esse tipo de coisa. I remember in Los Angeles when I was a younger man. Eu me lembro em Los Angeles sendo um jovem. There would be a bunch of boys in the car, you know, we the party. Havia um carro cheio de caras indo para festa, para balada. And if the police put their lights on, we had to stop. E se a polícia piscasse as suas luzes, significava que nós tínhamos que parar. But they always put the spotlights, the big bright lights on. Mas eles sempre colocavam aquelas luzes, né, em cima da gente. And if they think we were criminals, E se eles pensassem que nós fôssemos criminosos, they would tell us all to get out of the car slowly. eles Hands falavam assim, ó, devagar, todo mundo sai do carro de mão para cima. But you know what? When you look, you could not see because the lights are bright. You don't know where the police are at. Mas quando você está dentro do carro e eles colocam aquela luz, aquele holofote em cima de você, você fica cego e você nem sabe onde que está o policial ali. They would say, "Okay, now get on the ground." E aí eles falam, agora todo mundo no chão, Or put your hands on the car. coloca suas mãos sobre o carro, But you could never see them. mas você nunca consegue vê-los. That's what Saul of Tarsus experienced. E foi isso que Saulo de Tarso experimentou aqui. His testimony, he saw a great light. No seu testemunho, Saulo conta que ele viu uma grande luz. He heard a voice. E ele ouviu uma voz. In fact, it was in his own dialect. E na verdade, a voz que ele ouviu foi no seu próprio dialeto. God knows how to speak to us individually. Então Deus, ele sabe como falar conosco de forma individual.
And yet, this is how God works. Remember, Saul of Tarsus was put down on the ground. Então vocês se lembram disso? Saulo ele foi para o chão. And you know what? In last April, May, I was here. Quando eu estava aqui pela última vez, eu acredito que foi em maio. And I remember one evening they had the mats out here and they were teaching jiu-jitsu. E eu lembro que numa sexta-feira estava tendo a aula de jiu-jitsu aqui com os tatames. Isn't jiu-jitsu really all about submission? O jiu-jitsu não funciona como submissão? Saul of Tarsus, the Lord made him submit. Foi exatamente o que aconteceu com Saulo de Tarso. O Senhor fez com que ele se submetesse. Jacob, he wrestled with the angel. Jacó lutou com o anjo. We wrestle with God many times in life. E nós lutamos com Deus muitas vezes na nossa vida. Until the Lord puts us in a submission. Até o momento que Deus nos coloca em submissão a Ele. That's his testimony, Saul of Tarsus. E esse é o testemunho de Saulo de Tarso. And so, from that point on, então daquele momento em diante, we need to realize where we're coming from. Nós precisamos nos dar conta de onde nós viemos, who we are, e quem nós somos. Then we need to know where we are going. E então você tem que entender para onde está indo. But before we know where we're going, we need to know where we are now at this point. Mas antes de nós sabermos para onde vamos, nós temos que saber onde estamos agora. So where did we come from? Então a primeira pergunta, de onde nós viemos? Well, the Bible's clear. We come from Adam and we get his fallen nature from him. A Bíblia é clara, nós viemos de Adão e nós temos essa natureza caída dele. And we got to understand one thing about this whole nature of Adam that we all have. E uma coisa que nós precisamos entender sobre essa natureza de Adão que todos nós temos, herdamos. A sinner has no clear knowledge of their sin. O pecador, ele não tem conhecimento claro sobre o seu pecado. Because the sinner is deceived. Porque o pecador, ele é enganado. We learn in Proverbs 16:25. Nós aprendemos em Provérbios 16:25. There's a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Há um caminho que parece bom ao homem, mas o seu fim é de morte. That is true. E isso é verdade. It was true for my father. Foi verdade para o meu pai. I guarantee you, you know some people who live godless and have died. E eu acredito que você conhece pessoas que viveu sem Deus e morreu. Again, there are roads that all people choose to go on. Há caminhos que todas as pessoas escolhem andar por ele. Oh yeah, it might be fun because there's many people on this road that is leading to destruction. É verdade, parece divertido porque é uma multidão de pessoas caminhando nesse caminho que leva à destruição. But the end of the road is death. Mas não esqueça, o final desse caminho largo é a morte. And it's only by God's grace. E é somente pela graça de Deus. Just like when we came home from the airport last night. Ontem à noite, quando nós estávamos voltando do aeroporto, on the curvy roads, naquelas curvas, there's guardrails. A cerca de proteção. I like those. I like guardrails. E eu gosto de cercas de proteção. But God puts guardrails in our life, and that's the grace of God working. E Deus, ele coloca cercas de proteção na nossa vida, e eu gosto delas porque elas são graça da parte de Deus. God knows how to deal with people and their sinful ways. Deus, ele sabe lidar com pessoas, com pecadores. We know the story of the prodigal son. Você conhece a história do filho pródigo? You know what? He loved his dad, but he loved the world more. Ele amava o pai dele, mas ele amava mais o mundo. And yet, you know, he had to realize his position. E ele tinha que perceber qual era a sua posição. The father understood. O pai entendia. We learn in Luke 15. E em Lucas 15 nós entendemos. It says, let's make a party when the son was coming back. Ele fala, vamos fazer uma festa, meu filho voltou. And the father told the other son,
we need to be happy. Your brother is coming back. E o pai fala para o outro filho: nós temos que nos alegrar, o seu irmão está de volta. He says, because your brother was dead, but now he's alive again. Mas lembra o que ele fala: o seu irmão estava morto, mas agora está vivo novamente. Your brother was lost, but now he is found. O seu irmão estava perdido, mas agora foi encontrado. When I was a young man, it was in the early 70s. When you were A young man. Quando eu era um jovem, A lot of rock and roll, a lot of drugs. havia muito rock and roll e muitas drogas. And just like you guys have the mountains, we had the mountains of Los Angeles. Assim como vocês têm montanhas ao redor, nós também temos montanhas em Los Angeles. And we would all meet up in the mountains, all the young, these are not Christians, these are heathens. Nós não éramos cristãos, éramos todos pagãos e nós nos reuníamos nas montanhas. And we would party in the mountains. E a gente fazia as nossas festas nas montanhas. Well, the roads are like this, all the way up. As estradas eram sinuosas, todo o caminho até lá em cima. And my friend named Curtis, he had a little motorcycle. E um amigo meu chamado Curtis, ele tinha uma motocicleta. And he says, hey, I will meet you up there later. I'll be there. E ele falou uma vez para mim: olha, eu vou encontrar você lá em cima, eu te encontro lá. But in those days, there was a lot of drugs. Mas naquela época havia muitas drogas. And Curtis would take drugs and he would drive. E o Curtis, ele usou droga e foi dirigir. Well, we all partied and Curtis never came. Nós estávamos lá, todo mundo festejando e o Curtis nunca chegou. We came home and we went to bed. Nós fomos para casa, fomos para a cama. And then Curtis's mom was calling. E a mãe do Curtis ligou. Where's my son? Onde está o meu filho? Oh, I don't know. He never came. Eu não sei, ele nunca apareceu. 3 days, Curtis, no one knew where Curtis was. Por 3 dias ninguém tinha notícia onde o Curtis estava. 3 days later, there was people hiking in the mountains. E 3 dias depois, com algumas pessoas que estavam fazendo trilha nas montanhas, And they were kind of by the road. There was the trail by the road. era uma trilha próxima da estrada. And while they were walking, they looked up E aí, enquanto eles caminhavam, eles olharam para cima, and they saw a motorcycle in a tree. eles viram uma motocicleta pendurada numa árvore. And they looked over and over was Curtis hanging in the tree. E aí, quando eles olharam para baixo da moto, o Kurt estava pendurado naquela árvore. 3 days Por 3 dias. and he was alive. E ele estava vivo. The mother says, my son was lost. She was crying for 3 days. E aquela mãe que estava chorando por 3 dias, But now he is found. ela falou: meu filho estava perdido, mas agora ele foi achado. I thought he was dead, but now he's alive. Eu pensei que ele estava morto, mas ele está vivo. She rejoiced that her son was alive. Ela ficou em festa porque o filho dela estava vivo. And yet, listen, we have to understand how important this is because grace was given to him, another chance. Então nós temos que entender a importância disso. Uma nova chance foi dada para o Curtis. A graça de Deus entrou na vida dele. And we have to be careful. We got to understand that the enemy, he wants to destroy life. Então nós precisamos estar atentos porque o inimigo ele quer destruir vidas. And this is where we have to be careful. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. We must realize one thing. Nós temos que nos dar conta de uma coisa. When someone even stops from sinning, Quando alguém para de pecar, that's grace working. ali é a graça de Deus trabalhando. Because sinners don't stop. Porque pecadores, eles não param. It's only a work of grace beginning to work in their hearts. É somente um trabalho da graça de Deus no nosso coração. To desire to just for a little bit, maybe not do this evil. Por desejar, mesmo que um pouco, não fazer algo mal. That's already a work of the Holy Spirit. Isso já é uma obra do Espírito Santo de Deus. Even as Christians,
E para os cristãos, when you know that you are walking in the flesh, quando você sabe que está caminhando na carne, that's evidence that the Holy Spirit is working in your life. essa é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. So the Bible talks about in Hebrews that we need to train our conscience. A Bíblia fala que nós temos que treinar a nossa consciência. We have to be sensitive in this area. Nós temos que ser sensíveis nessa área. Because the Holy Spirit is speaking to the inner man. Porque o Espírito Santo ele fala para o homem interior. Let's look at another verse. Romans chapter 6, Eu verse quero 6. ver outro versículo, Romanos capítulo 4, versículo 6. Very important because Paul gives us information concerning who we are. É bem importante porque Paulo dá informação sobre quem nós somos. It speaks of the old man. This is where we get it from. E fala sobre o velho homem, é daqui que nós aprendemos. 4:6. Verse 6. Romanos 4, 6 diz assim. David? 6:6. Ok, 6:6. Romanos 6:6. Fala assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. He calls it the old man, Ele chama de velho homem, but it's a body of sin. mas é o corpo do pecado. This body can be used for sin or for good. Esse corpo ele pode ser usado tanto para o pecado como para o bem. It's like a automobile. É como um automóvel. You can use it for different things. Você pode usar aquele automóvel para coisas diferentes. You can use it to take children to the school, Você pode usar para levar as crianças para a escola. or you can use it to get away when you rob a bank. Ou você pode usar para fugir quando você assalta um banco. It depends what you do. Então depende do que você faz. But the old man is always desiring the evil things. Mas o velho homem, ele sempre deseja as coisas ruins. In 1 Corinthians 9, verse 27, Paul talks about this. Em 1 Coríntios 9, versículo 6, Paulo fala sobre isso. He mentions, hey, because he understands this, he says, I must discipline my body. Então, porque Paulo entende bem isso, ele fala, eu tenho que disciplinar o meu corpo. He says, I must bring it into subjection. E ele fala, eu vou trazer o meu corpo em submissão. You see, Saul of Tarsus already understood this because he was submitted to. Saulo de Tarso, ele entendia isso. We have to remember these things in our Christian walk. E nós temos que nos lembrar dessas coisas na nossa caminhada cristã. I mean, the example we see definitely in the Old Testament. Os exemplos que nós vemos no Antigo Testamento. How can a man so gifted like Samson, Por exemplo, como um homem tão cheio de dons como Sansão, so strong and so full of muscles, tão forte, tão cheio de músculos, but yet he could not control his fleshly appetite? mas ainda assim ele não conseguia controlar o seu apetite, né, carnal. It was only the outside. The inside he was weak. Então ele era forte pelo lado de fora, mas dentro ele era fraco. And so we always must understand that part of who we are as humans. E nós precisamos entender essa parte de quem nós somos como humanos. We are in this position until the day of our glorification. Então nós estamos nessa posição até o dia que seremos glorificados. Because one of the things I do know, Porque uma das coisas que eu sei, we're all capable of falling away if we don't pay attention here. todos nós podemos cair se nós não prestarmos atenção. In my lifetime, Eu, com todo o meu histórico de vida, I looked up to so many great men of God. eu já vi muitos homens, grandes homens de Deus, Outside of Calvary Chapel, inside Calvary Chapel. fora da Calvary Chapel e dentro da Calvary Chapel. And many have fallen away. E muitos caíram. What happened? O que aconteceu com eles? Do they think, maybe like we think, that, oh, I'm good and I'm strong enough, I'm okay? Será que eles pensaram, eu tô bem, eu sou forte o suficiente? Hebrews 12. Go there. Hebreus 12. Hebrews chapter 12, verse 1 gives us
important information. Hebreus 12, versículo 1 nos dá essa informação muito importante. Can you read that? Eu vou ler. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. It says, "And the sin which so easily ensnares us." Eu quero que vocês prestem atenção na parte que fala e do pecado que nos envolve tão facilmente. There's the warning. Então há uma advertência para nós. This is what we must understand about who we are. E é isso que nós temos que entender sobre quem nós somos. Because sin is always at the door, like God told Adam. Então a gente tem que lembrar, o pecado está sempre à porta, assim como Deus falou para Adão. Always trying to conceive, to bring birth of sin and death. O pecado está sempre pronto para ser concebido e dar à luz a morte. Trying to seduce. Então ele está tentando todo o tempo nos seduzir. We always are being tempted in one way or another. Todos nós somos tentados de um modo ou de outro. But this is why we are learning that the Bible speaks about crucifying the old man. E é por isso que a Bíblia fala sobre deixar o velho homem crucificado. If we don't learn this, we can have big problems in our future. E se nós não entendermos esse conceito bíblico, nós teremos problema no nosso futuro. I'm telling you, E eu digo para vocês, it doesn't have to be a big sin. não precisa ser um pecado grande. I'm not going to ask, but I don't know how long you've been a Christian. Você não precisa responder, mas eu pergunto, por quanto tempo você já tem sido cristão? But if you're not serving the living God, Mas se você não está usando a sua vida para servir o Deus vivo, you're not doing anything for him. você não está fazendo nada para Ele. That means the devil's already been working in your life to stop you. E isso significa que o diabo já está trabalhando na sua vida para te parar. You understand me? Vocês entendem isso? Christianity is not coming in here and sitting on this chair. Cristianismo não é vir aqui e sentar numa cadeira. That's not Christianity. Isso não é cristianismo. Christianity is God moving in your heart and that you become like Jesus. Cristianismo é ter o Espírito Santo se movendo na sua vida e te transformando à semelhança de Jesus Cristo. And wherever Jesus went, he went and he did good. E tudo que Jesus fez ou foi, ele fez bem. So we have to be careful on this. Então temos que ter muito cuidado com isso. Because again, in Hebrews, go to Hebrews chapter 3 this time. Então, em Hebreus capítulo 3, Hebrews chapter 3, it tells us in verse 13, versículo 13, nos fala o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. listen, I want to exhort you today. Então, eu estou aqui para exortar você hoje. Amen? Amém? But listen, I also know that sin is very deceitful. Mas ouçam, porque eu sei que o pecado ele é muito enganoso. It will take you places where you don't think you're going. You think everything is good. E ele vai levar vocês a caminhos que vocês não conseguem discernir e pensam que é bom. Listen, Ouçam, King David, it tells us he was a man who had a heart after God. o rei Davi, ele era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. He knew the things, the word of God. Ele conhecia a palavra de Deus. But we learned something about David. E nós aprendemos algo sobre Davi. He began to take his eyes off of God Ele começou a tirar seus olhos de Deus. and trust in what he has built. E ele começou a confiar naquilo que ele tinha. He had an army of men that were so powerful. Ele tinha um exército de homens poderosos. And then he thought, he's untouchable.
Então ele pensou, eu sou intocável. And then you know the story. He looked down and he saw Bathsheba. E aí você sabe da história, ele olhou para baixo, ele viu Betseba. Can a godly man commit adultery? Será que um homem piedoso, um homem de Deus pode cometer adultério? Can he commit murder? Because he murdered her husband. Será que é possível um homem de Deus cometer um assassinato? But not only that, he trusted more in himself rather than God. Mas pior que tudo isso é que ele confiava mais nele do que no próprio Deus. Here's a verse in the Bible that kind of always made me think. Há um versículo na Bíblia que sempre me faz pensar. Look with me at 1 Chronicles. Eu quero olhar com vocês 1 Crônicas. 1 Chronicles in the Old Testament says something I think we need to realize. 1 Crônicas no Antigo Testamento nos fala algo que a gente precisa prestar atenção. Because it's speaking of David in chapter 21. Porque falando de Davi no capítulo 21, he's having victory. His army is so well known in the area. Aqui Davi estava tendo vitória, o seu exército era muito conhecido por toda a área, toda a redondeza. But notice what it says in verse 1. 1 Crônicas 21. 1 Chronicles chapter 21 verse 1. Ok. 1 Crônicas capítulo 21 versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Now, in Portuguese, in English it says Satan moved David. What does it say in Portuguese? Satanás levantou-se e levou. Take him. Ah, interesting. Interesting. Então é interessante observar como fala em inglês e em português. Em inglês é moveu Davi, em português é levou Davi. A man of God who has a heart after God. Então um homem de Deus, um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Who's a worshiper. Era um adorador. Satan took him from that to do something that he was not to do. Satanás conseguiu levá-lo a fazer uma coisa que ele não deveria fazer. This brought more judgment upon David's actions than his move with Bathsheba. Então, essa atitude de Davi trouxe um julgamento contra a nação de Israel maior do que as consequências de Davi pecando com Betseba. Listen, we got to realize things here. Então nós temos que entender as coisas. God's mercy and God's grace, we see it in David's life. Nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida de Davi, sim. That deceitful spirit worked and moved him or took him. Mas esse espírito enganador o seduziu e o levou. And we see that even Paul the apostle. E nós vemos que mesmo Paulo apóstolo understood that, hey, this sinful old man inside me, ele entendia que esse velho homem pecador dentro de mim, the devil's always trying to push that to go his way. O diabo sempre quer conduzi-lo a fazer a vontade dele. That's why Paul speaks in Romans 7:19. E é por isso que Paulo fala em Romanos 7:19. He says, "For the good that I will to do, I do not do." E diz lá, Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço. But the evil I will not to do, that I practice. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. That's the inward man, that sinful nature that he has to deal with. Então esse é o velho homem, essa natureza pecaminosa que nós temos que lidar com ela. But we got to realize the most important. You got to read this one. Romans chapter 5. E agora eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. This grace now that Paul understood he needed. Essa é a graça que Paulo entendeu que precisava. Chapter 5 of Romans, verses 1 and 2. Capítulo 5 de Romanos, versículos 1 e 2. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes.
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. It's the grace of God that we stand in. Então é na graça de Deus que nós estamos firmes. You know why? We need this grace. We don't deserve it, Nós precisamos dessa graça, nós não a merecemos, but we must be honest, mas nós precisamos ser honestos, especially before the eyes of God, principalmente diante dos olhos do Deus vivo. that we need this grace because that's where we're at now. Nós precisamos dessa graça, é onde nós nos encontramos agora. That is our life. Então essa é a nossa vida. As a Christian, we need to stand in the grace of God today. Como cristãos, nós precisamos estar firmes na graça de Deus hoje. We need to understand His mercies are new every morning. Nós temos que entender que as suas misericórdias são novas a cada manhã. And listen, in the Psalms 138, verse 8, E no Salmo 138, versículo 8, it says, "The Lord will perfect that which concerns me." o Senhor vai aperfeiçoar aquilo em relação a mim. It says, "Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands." A tua misericórdia, ó Senhor, permanece para sempre, e não se esqueça das obras das tuas mãos. Remember, Paul understood that he was not perfect yet. Então Paulo entendeu, Paulo entendeu que ele não era perfeito ainda. And that's important to realize. Então é bem importante a gente perceber isso. But yet, as we look at this, Mas ainda, quando nós olhamos para isso, God is concerned with each one of us to perfect us. Deus ele pensa em cada um de nós e ele quer nos aperfeiçoar. That word perfect, E essa palavra aperfeiçoar, in Deutsch, in German, it's vollbringen. Vollbringen. em alemão essa palavra é vollbringen. Yeah, a complete bringing to this point. Isso significa que é totalmente trazer para esse momento, Or full ending. ou para completar, finalizar, Or a good ending. ou terminar com um final bom. That's what God wants to do. E tudo isso é para dizer que é isso que Deus quer fazer. And just as we read the story of Saul of Tarsus, he is being transformed when we look and read his writings. Então, quando nós olhamos a história de Saulo de Tarso, nós lemos as cartas de Paulo, nós compreendemos isso. He's a completely new man as the Apostle Paul. Ele se tornou um homem completamente novo, como o apóstolo Paulo. But we learn that he says, "Yet I am not perfect." Mas lembrem-se que ele entende, não que eu tenha alcançado, But yet he says, "I am growing." mas eu estou crescendo. Are you growing? Você está crescendo? See, we have to ask ourselves, "Hey, where am I at?" Nós temos que perguntar para nós mesmos, onde eu estou na minha caminhada cristã? Ephesians 4:13 says this. Em Efésios 4:13 diz assim: It says, "For the measure of a perfect man is the measure of the stature of the fullness of Christ." a medida, the measure of the perfect man. A medida do homem perfeito é a medida do crescimento, da medida da perfeição. What is our life? To be like Jesus is very important. Essa perfeição se refere a ser como cristão. Como ser como Cristo? Como assim? We're called Christians. Nós somos cristãos. That's what the world calls us. O mundo todo nos chama de cristãos. O que é isso? To be Christian means to be Christ-like. E ser cristão significa ser igual a Cristo. Well, Paul's saying, okay, well, here's Jesus, and here we are. Paulo diz, olha, nós somos cristãos e é isso que nós somos. Where are we at in growing to be more like Jesus? Mas onde nós estamos nessa caminhada de nos tornar mais parecidos com Cristo? Those are things that we must ask ourselves. Essas são perguntas que todos nós temos que fazer a nós mesmos. Because sometimes the enemy, he overcomes us sometimes. Porque às vezes o inimigo ele tem vitória sobre nós. And there's times in our
Christian walk that we believe the lies. E há muitos momentos na caminhada cristã que nós acreditamos nas mentiras do diabo. And a lot of time is lost as we are not growing spiritually because we're believing a lie. E nós perdemos muito tempo como cristãos acreditando numa mentira. And you could be a person that says, "Oh, I give up. I'm not good enough." Você pode ser uma pessoa que fala, eu desisto, eu não sou bom o suficiente. But you see, God's grace keeps reaching down. Mas eu quero que você entenda e veja, a graça de Deus continua a te alcançar. And when you begin to read the old books of the old saints, E quando você começa a ler os livros dos santos da antiguidade, you read and you find out they struggled with the same thing. você descobre que eles passavam pelas mesmas lutas que você passa. The one thing that's been said about these old saints of the early church, Algumas coisas que nós descobrimos desses santos da igreja primitiva, about their walk with Jesus and their life as a Christian, sobre o caminhar deles com Cristo, da sua vida como cristãos. one thing is that they see more, Uma coisa a gente aprende, eles veem mais, they know more, eles conhecem mais and they feel more. e eles sentem mais. But Mas when they mature, quando eles são mais maduros, they do more, eles fazem mais. they repent more, Eles se arrependem mais and they believe more. e eles acreditam mais. Where are you? Onde você está nesses dois extremos? Because we're in this Porque somewhere. nós estamos em algum lugar nessa jornada. Because one greatest thing I see in the old men that I respect, Uma das coisas que eu vejo, naquele velho homem que eu respeito, and I'm talking now these people that are in their 80s and 90s, e eu estou falando agora as pessoas que viveram nos anos 80, nos anos 90, they repent more. eles se arrependem mais. That's interesting. Isso para mim é interessante, I look to them as like, wow, I can't wait to be more like you. porque quando eu olho para eles, eu penso, uau, eu quero ser mais parecido com vocês. But they know who they are. Mas eles sabem quem eles são. And we need to know who we are. E nós precisamos saber quem nós somos. So one of the things as I close with that we need to understand, Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de encerrar com isso. we learn from the very beginning in the Bible Nós aprendemos desde o início da Bíblia that God created everything we see from nothing. que Deus criou tudo que nós vemos do nada. And because of that, E por causa disso, it's not until you and I become nothing, e agora você e eu, it is for you and me, become nothing. that we have to become nothing. Eu e você, nós precisamos nos tornar nada, Otherwise, God cannot make nothing out of you. a fim de que Deus possa fazer algo, porque se não for assim, Deus não pode fazer nada conosco. That's what Martin Luther said. Foi o que Martinho Lutero falou. Listen, it's a true statement. E essa declaração é uma declaração verdadeira. Let me close with this last verse. O versículo final que eu quero encerrar é o seguinte. 2 Peter chapter 3. 2 Pedro, capítulo 3. When it comes to this point of grace, Quando vem a esse assunto de graça, it tells us in chapter 3, verse 18. 2 Pedro 3, versículo 18, diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. My brothers and sisters of São Vicente, Meus irmãos e irmãs de São Vicente, keep growing in the grace of God. continuem crescendo na graça de Deus. You don't deserve it. Você não merece. That's grace. Isso é graça. And the Lord is wanting to do something in your life. E o Senhor, Ele deseja fazer algo na sua vida. We need to examine our own lives Nós precisamos examinar a nossa própria vida and say, Lord, help me.
e dizer: Senhor, me ajuda. Because when Saul of Tarsus was on the ground, Porque quando Saulo de Tarso estava no chão the great light was upon him. e aquela grande luz estava sobre ele, He heard the voice, ele ouviu a voz. and his response, E a resposta dele "What shall I do, Lord?" foi: o que eu devo fazer, Senhor? That was Saul of Tarsus willing to do what God wants. E ali era Saulo de Tarso rendido, querendo fazer a vontade de Deus. What does God want from you? O que Deus ele quer de você? He does want something. Deus ele quer algo. So, Lord, I pray for my brothers and sisters. Então, Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Pray that your Holy Spirit would continue to work in their lives. Eu oro que o teu Espírito Santo continue a trabalhar em suas vidas. Continue that work that only you can do, Lord. E continua essa obra que só tu podes fazer, Senhor. Keep perfecting us to make us more like Jesus. Senhor, e continua nos aperfeiçoando e nos tornando mais parecidos com Jesus. And we ask this in Jesus' name. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much.